Olá, seja bem-vindo a mais um Fisiortopedia Responde, aquele quadro onde a gente pega as perguntas lá da nossa plataforma dos nossos alunos para a gente poder responder aqui de forma mais tranquila, mais calma e com certeza dar muitos mais detalhes. Então, a primeira pergunta que eu coloquei e peguei hoje aqui escolhi é: o que é uma revista indexada por pares? Então, essa pergunta ela é extremamente importante e interessante porque muitas vezes a gente não sabe da onde confiar a informação. Toda vez que eu dou aula de metodologia, de prática baseada em evidência, eu sempre pergunto qual que é a diferença da evidência científica publicada no jornal científico ou então num jornal normal, ou da informação que a gente tem na nossa prática clínica. Então, saber o que é uma revista indexada e revisada por pares, acaba sendo extremamente importante para a gente conseguir saber o processo de toda uma publicação científica. Então, quando a gente tem todo o processo de revisão, a gente tem que lembrar lá do começo como que é feito. Então, depois que o artigo é feito, Então, muitos de vocês já passaram pelo TCC. Então, vamos pensar que terminou o TCC, vocês vão escrever num formato de artigo para entregar. Então, depois que a gente pensa nisso, você vai escolher um jornal que tenha um escopo, que a gente chama, que esteja relacionado ao assunto do seu tema que você acabou de estudar. Logo em seguida, você vai enviar e submeter esse paper para essa revista com todas as normas. Então, a revista vai colocar todas as normas que estão lá em relação a como ele quer, quais são as regras, como que ele tem que estar formatado, o que tem que conter, o que tem que estar mais detalhado, menos, um monte de informações específicas que não vêm ao caso. E depois que você coloca nas normas da revista, você faz toda essa submissão. Então aqui já tem um processo que, de certa forma, ele é burocrático, cheio de detalhes e extremamente importante para você já ter o primeiro aceite e a revista ter essa primeira cara do que você tem do seu trabalho, o que você acabou de entregar. Então essa parte é extremamente importante. A partir do momento disso, quem recebe essa primeira parte são uma parte mais de secretariado para saber se todas as normas estão por lá. Então, se está tudo certinho, e aí ela pode te devolver ou não, para você ter que detalhar alguma coisa a mais ou então entregar algum documento que esteja faltando. Então, aqui ela já tem uma parte extremamente importante, tá? Logo em seguida, que ele foi aceito para essa primeira submissão, tem um primeiro papel, que é o cara que é o editor-chefe. O editor-chefe, ele simplesmente vai falar sim ou não. Então, dentro de todo esse processo, ele vai escolher se ele quer ou não que essa revista vá para uma outra etapa, que é a famosa revisão por pares, onde ele vai escolher selecionar duas pessoas que sejam relacionadas a esse assunto para poderem fazer essas revisões cegas. E dentro dessas revisões cegas, as pessoas não sabem da onde que é, quem são os autores, e diversas informações mais institucionais que você possa saber. Então, a ideia é tentar fazer uma revisão do trabalho, tirando todo esse processo do viés de seleção, Às vezes você quer facilitar porque é um autor conhecido ou um autor que você não gosta tanto, então todo esse trabalho acaba sendo feito. Então, depois desse primeiro processo onde é separado, é feita essa revisão de forma isolada e separada por dois pesquisadores da área que depois vão te entregar. Então, depois desse processo, os autores podem falar sim e não, Não e sim, Pode ser qualquer uma das combinações, ou os dois sim ou os dois não, para saber se ele tem chance de ir para frente para algumas correções do autor do artigo. Então, logo depois disso, se caso tenha essa dúvida, o editor-chefe acaba sendo essa pessoa que vai juntar as informações, vai compilar e saber se aqueles erros apontados pelos revisores são muito críticos ou não, para saber se ele poderia dar uma chance de continuar essa correção do paper para mais para frente ter esse processo de aceite da publicação em si. Logo em seguida, você pode receber essa revisão e depois devolver em cima de todos os comentários, justificando ou corrigindo todas as observações realizadas por eles. Então, nesse momento, acaba sendo extremamente importante que a gente saiba lidar com um certo de jogo, principalmente nessa parte de escrita, para entender o que está por trás.
Então, quando a gente fala que uma revista, por exemplo, é predatória, é o famoso pagou, publicou. Ou seja, ninguém revisa, o importante é você submeter e ele já é aceito, né, para a revista e sem grandes correções. Então, nessa hora, todo esse crivo que acaba acontecendo e necessitando acaba sendo extremamente importante para a gente saber que é uma revista de maior confiança, né? Então, dentro dessa parte das revistas predatórias ou teses e afins, a gente tem um outro nome que é a literatura cinzenta, onde algumas revisões sistemáticas não colocam essa literatura por ter um menor caráter, né? Um menor controle de qualidade do que foi publicado. Então a gente precisa entender que existe essa literatura cinzenta, mas ao mesmo tempo entender o processo de uma revisão realmente qualificada e de revisão por pares, que é extremamente importante. E quando a gente fala da indexação, é alguma grande base de dados, como a PubMed, por exemplo, a Medline, e também entender que todas as revistas científicas existem um fator de impacto, que é o grau de relevância, ou seja, o quanto que aqueles artigos impactam em sua área, que está referente diretamente relacionado à parte de citações, né, em outros papers e tudo mais. Então, uma revista, para ela ser importante, ela precisa impactar a sua área e atingir seus pares também, né, pessoas da mesma área, e que isso, quanto mais citação tiver, acaba sendo melhor para a revista. Por isso que a revista precisa dessa seleção de entender o que ela quer de mais qualidade e que saiba que isso possa ser mais relevante e isso influencia em outras pesquisas também. Então, todo esse processo é extremamente importante e relevante para a gente pensar aqui. Aqui tem uma outra pergunta super interessante em relação a estudos prospectivos e retrospectivos em relação à criação de hipóteses a partir dela. Se todos os estudos de caráter observacional têm essa mesma característica e que a gente tem que ter um cuidado maior ao confiar numa informação de um paper desse. Então, para a gente poder responder essa pergunta, é extremamente importante lembrar que não existe desenho de estudo melhor ou pior, existe desenho de estudo certo para a pergunta certa. Então, quando a gente bate essas duas informações, é aí que a gente consegue saber se o autor escolheu o melhor desenho de estudo para realmente responder à pergunta em xeque em questão. Porque essa parte é extremamente interessante e relevante para a gente lembrar que estudos observacionais são muito importantes. A gente precisa fazer mais estudos observacionais antes de pensar em já chegar intervindo em todo esse processo. Então, dentro disso, a gente precisa amadurecer muito para conseguir entender se aquela dúvida, aquela pergunta foi relevante o suficiente e você conseguir colocar em xeque em relação se o desenho de estudo foi relevante. Então, lembrando e fazendo um resuminho rápido dos estudos observacionais, tá? Estudo transversal e retrospectivo, a gente não pode fazer efeito de causalidade, ou seja, causa e efeito, um fator influenciou diretamente no outro. Então, a gente levanta a hipótese. Se a gente quiser fazer isso, o melhor desenho de estudo acaba sendo ensaios clínicos, ou então um estudo longitudinal, onde a gente vai acompanhar essas pessoas para ver se o evento que a gente quer acaba sendo desenvolvido com uma análise estatística específica. Mas, se eu quiser caracterizar um público, uma população, por exemplo, eu devo usar um estudo transversal, por exemplo, de larga escala, para tentar entender algum padrão de normatividade, normalidade, e isso acaba sendo o melhor desenho de estudo para isso. Bom, essas foram as duas perguntas hoje, um caráter muito mais metodológico, elas são extremamente interessantes e importantes para a gente ter confiança na hora de ler um artigo científico. Espero que vocês tenham gostado aí, um grande abraço, valeu!